Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou contar pra vocês algumas dicas de como ler em inglês. Eu aprendi inglês totalmente sozinha e uma das coisas que eu mais tinha vontade, assim, quando eu comecei a me dedicar mais a aprender inglês, era conseguir ler livros, né, completamente em inglês, porque eu acho que tem muito mais oportunidade, porque nem todos os livros, né, são traduzidos para o português. E existem aí um milhão de coisas que dá pra você ler em inglês, então eu achava assim incrível, eu queria muito conseguir ler. E eu lembro até hoje qual foi o primeiro livro que eu li em inglês, eu acho que foi em 2017, e foi o Flat Out Love. Inclusive, essa é a primeira dica que eu dou, comece por livros que sejam jovem adulto, adolescentes, assim, porque normalmente esse tipo de livro tem uma linguagem mais fácil. Esse livro é um livro com bastante, assim, mensagem de internet, então é um livro bastante espaçado, é um bom livro para começar a ler. Inclusive, além de livros jovem adulto, procure também livros que não tenha fantasia, nem distopia, esse tipo de coisa, coisas que podem ter muita nomenclatura diferente. Esse livro em específico, ele é um romance, então romances são ótimos livros para começar, mesmo que você não goste tanto assim de livros de romance. Se a sua intenção é melhorar na leitura em inglês, eu acho que vale super a pena, assim, você esforçar um pouco e ler um livro que seja um pouco, assim, fora da sua zona de conforto, mais para adquirir o hábito mesmo da leitura. Outro tipo de livro também que é muito bom para ler em inglês é suspense, porque, da mesma forma, são livros bem rápidos, a linguagem é mais simples, porque tá aí geralmente é mais diálogo, não tem uma criação assim de universo. E a próxima dica é usar o Kindle. Todos esses livros que eu li, assim, os primeiros principalmente, que eu li em inglês foram pelo Kindle, porque o Kindle tem uma ferramenta maravilhosa que é simplesmente você clicar na palavra e saber a tradução. Então, se for aí uma palavra que você não sabe de jeito nenhum, você pode fazer isso. Existe a opção, eu acho, de traduzir do inglês para o português, mas normalmente eu uso só a tradução, assim, como um dicionário mesmo. Aparece o que a palavra significa, mas em inglês mesmo, porque eu acho que é a melhor forma. Eu nem sei, como eu disse, eu não tenho certeza se tem a opção de traduzir para o português, mas tem essa opção para você conseguir saber aí o que é a palavra que você tem muita dúvida. E também no Kindle Unlimited tem um monte, assim, de livros em inglês disponíveis, desses temas que eu falei, livros jovens, tem fantasia também, né? Tem muitos livros em inglês, mas existe uma infinidade de livros de romance, de suspense, então para ler pelo Kindle é muito bom, tanto para saber a tradução, quanto também se você tiver a assinatura do Kindle Unlimited, você pode pegar um livro aí desse catálogo que é imenso. E a próxima dica que eu vou dar, na verdade, ela é um pouco contra essa que eu disse do Kindle, que é tentar não ficar traduzindo, mesmo que você não saiba o que significa especificamente aquela palavra, porque quando você realmente é fluente numa língua, você não necessariamente sabe a tradução daquela palavra em português. Então, para você saber assim, nossa, eu realmente sei inglês, é quando você simplesmente sabe o que aquilo significa, mas não necessariamente consegue traduzir exatamente aquela palavra para o português. Então, se desprender dessa tradução, assim, é muito importante. E também, com o passar do tempo, vocês vão ver que as palavras se repetem muito. E então, mesmo que você não souber a tradução, eventualmente aquela palavra vai aparecer de novo em um novo contexto, em uma nova frase, e pode ser que você aprenda simplesmente por estar vendo a mesma palavra repetidas vezes, mesmo que você não saiba a tradução. Então, e aí é a melhor forma, né? Porque você vai realmente aprender o significado e o uso daquela palavra sem ser a tradução direta. Voltando um pouco para aquela dica do suspense, eu acho que suspense também é um ótimo tipo de livro, porque além de ser uma linguagem fácil, é um livro que geralmente você fica curioso para saber o que vai acontecer, então você não vai desanimar assim de, eu não tô entendendo, porque você quer saber o que vai acontecer, então você acaba se empenhando um pouco mais. Muita gente fala para ler primeiro um livro que você já conhece a história, porque você já vai saber aí mais ou menos como funciona.
Mas eu, particularmente, não concordo, porque eu não gosto de reler livros, são pouquíssimos os livros que eu reli na minha vida, porque eu fico entediada, então pra mim não funciona. Eu acho que pegar um livro inédito é melhor. Eu acho que funciona se você tá saindo desses livros que eu falei, de romance e suspense, pra começar a ler, por exemplo, fantasia. Aí eu acho que talvez valeria a pena você ler um livro que você reler um livro que você já leu em português, porque aí você já vai conseguir entender melhor a criação de mundo e etc. Mas eu acho que, inclusive foi o que eu fiz, eu não reli, mas o Divergente aqui que eu li o box, o Divergente em si eu li em português e os outros 3 eu li em inglês. E eu acho que foi, né, foi assim, o primeiro livro sem ser romance que eu li em inglês, então isso talvez seja bom. Eu não reli, mas eu já conheci o mundo, então me ajudou a entender o que estava acontecendo. E por último, a última dica, esse vídeo vai ser bem curto mesmo, só com dicas bem rápidas de como melhorar aí sua leitura em inglês. A última dica é simplesmente leia na cara e na coragem mesmo, porque muitas vezes a gente fica procurando o livro certo, procurando a hora certa, será que eu vou conseguir entender ou não? E aí nunca tenta e, consequentemente, nunca melhora. Mesmo uma pessoa que é fluente não sabe todas as palavras, não fique achando que você tem que ter um vocabulário enorme, assim, gigantesco para conseguir ler, porque não necessariamente isso vai acontecer. Se você já assiste muitas séries, se você tem aí um conhecimento básico, provavelmente você vai conseguir ler um livro simples. E se você... O máximo, assim, que pode acontecer é você não entender muito bem, perder ali um detalhe ou outro, algumas piadas, algumas coisas que têm duplo sentido. Pode ser que você não consiga pegar alguns detalhes, mas você só vai melhorar se você continuar tentando e se você começar. E, como eu disse, muitas vezes a gente fica aí procurando o livro certo e acaba nunca lendo. Por exemplo, eu não sei, sou brasileira, fluente, muito fluente em português, com a dicção um pouco ruim, sim, mas fluente em português. E eu não sei nada, por exemplo, de engenharia elétrica. Então, se eu pegar um livro de engenharia elétrica para ler, eu não vou saber também. Então, não é necessário você saber 100% de tudo, porque ninguém sabe, nem da língua natal, nem da língua nativa. Então, comece a ler. A gente pega um livro e tenta. Ah, não deu, vou pegar outro. Vou conseguir ler só o início. Tem muitas palavras que eu não consigo entender, preciso traduzir um pouco ainda, mas vai tentando, gente, que uma hora você consegue ler de forma mais fluente. Se for comparar lá com o Flash of Love, que eu li assim com dificuldade, mas fiquei super feliz porque eu consegui, e comparar os últimos livros que eu li agora em inglês, que eu li tipo em 2 dias, na velocidade que eu leio qualquer livro em português. Então, assim, eu melhorei porque eu continuei tentando, mas se eu tivesse esperado pra ler, eu não, pode ser que eu nem teria começado até hoje e não ia ter lido livro nenhum. Então, essa é a principal dica, eu acho. Enfim, é isso. Comenta aqui embaixo, se você lê muito inglês, quais livros você acha que são fáceis, e deixa aí de dica para outras pessoas também poderem saber quais livros elas devem começar. É isso e até o próximo vídeo.